Sabemos que as palavras que saem da nossa boca, ela tem o poder de gerar vida ou de gerar morte. Então todos nós devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos para as pessoas, mas também devemos ter cuidado com aquilo que as pessoas falam conosco e aquilo que nós aceitamos. Por exemplo, as pessoas têm mania de falar para si mesmo, falando: eu sou preguiçoso, eu sou fraco, eu não... Provindo da palavra o quê? Eu sou. Você nunca vai ver um judeu falando algo negativo depois da palavra eu sou. Por quê? Porque eles entendem que a palavra eu sou é um dos nomes de Deus. Tanto é que no devocional de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre essa questão de mudança de perspectiva. De você entender que você tem que tomar muito cuidado. Você não deve aceitar coisas negativas que você fala para você mesmo e também coisas negativas que as pessoas falam para você. Você tem que aceitar e entender aquilo que você é em Deus. Porque Ele sim, Ele que te criou e Ele sabe o que é melhor para você. Então você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa forte, porque Deus te fortalece. Você não é uma pessoa preguiçosa, não. Você é uma pessoa que às vezes só pode estar cansada. Tem muita gente que confunde cansaço com preguiça. No devocional de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, tá bom? Então você que está acompanhando esse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, já deixa um comentário para potencializar esse conteúdo e levar ele mais para frente, para ajudar mais pessoas. Quantas pessoas que estão por aí, que pensam coisas negativas dentro de si mesmos, pessoas que ficam alimentando coisas negativas em sua mente, que tem uma voz em sua mente que fala que você não consegue, que você é capaz. Então tem que ter essa mudança de perspectiva. Então você curtindo esse vídeo, você compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, você vai estar ajudando outras pessoas a mudarem isso, a virar essa chave, a conectar com aquilo que Deus fala que ela é. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui também vai te ajudar muito, tá? Então, o nosso devocional de hoje tá lá em Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 a 15, tem duas partes. E a segunda parte tá lá em Êxodo, capítulo 4, do versículo 11 a 12. Então, nós entendemos que para mudar, para eliminar as desculpas da nossa vida, nós temos que mudar a nossa perspectiva. Então, você tem que entender algo, que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, você tem várias coisas para você fazer na sua vida, coisas importantes, às vezes tomar uma decisão importante, você fica enrolando para tomar essa decisão, simplesmente dando desculpas. E a desculpa, às vezes, é até uma desculpa boa, só que você sabe que aquilo está te travando. E aqui, nesse estudo de hoje, nós vemos Moisés, né? Moisés no começo ali, quando Deus chamou Moisés ali na sarça ardente, ele falou: eu não sei falar, se as pessoas não me entenderem. Então nós vamos nos aprofundar exatamente sobre isso, tá? Lá, vou ler aqui para vocês agora, o Êxodo, né? Capítulo 3, do versículo 13 a 15, tá falando o seguinte, ó. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí eu digo. Aí o que é que eu digo? Então, isso aqui foi uma pergunta que Moisés fez para Deus. Falou: Deus, eu vou chegar lá em frente aos israelitas, né? E vou falar para eles que o Deus dos seus antepassados me enviou. E aí Moisés estava com medo, falou: poxa, e se eles falarem, mas que Deus é esse? E aí Deus, no versículo 14 aqui, Deus fala o seguinte, ó. Deus disse: eu sou quem eu sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês.
este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. E por que Deus fez Moisés falar isso? Justamente para trazer a lembrança daquilo que Deus já havia feito aos antepassados. Então, no passado, Deus já tinha ajudado os israelitas a passarem por várias lutas, por várias batalhas. Então, Deus falou para Moisés falar isso com eles, justamente para lembrá-los das vitórias passadas. Então, é muito bom a gente lembrar disso. Então, eu aconselho até você que está vendo esse devocional, que está ouvindo, pensar nisso, sabe? Olha para o seu passado. Olha tudo aquilo que Deus já fez por você. Olha o que você tem hoje. Olha todas as sementes que Deus coloca na sua mão hoje. Poxa, se você está aí vivo, você está respirando. Quantas pessoas queriam esse privilégio de simplesmente enxergar para ver esse vídeo aqui agora? De simplesmente ter um ouvido funcionando para poder ouvir? De ter braços funcionando normal, pernas, e você tem tudo isso. Deus te abençoa, te contempla, te dá ali o fôlego da vida para você poder desfrutar de tudo isso. Fora isso, as coisas no passado que Deus já fez por você, e não só por você, mas também por toda a sua família, a sua geração passada. E aí vou continuar aqui com o estudo. Então, essa é a questão. Ele fez justamente lembrar disso para eles se tocarem. Para eles falar, poxa, Deus já mudou a nossa vida lá no passado, ele já operou milagres, então ele vai fazer de novo. Se você for ler a Bíblia, e se você já leu, você viu que Deus ele nunca perdeu uma guerra. Ele sempre vence, sempre vence. Então não é agora, independente das batalhas que você está passando hoje na sua vida, não é agora que ele vai falhar com você. Não é agora que você vai perder. Só que você tem que mudar a perspectiva. Parar de ver o mundo com a lente do pecado, com a lente carnal, e começar a olhar para o mundo com aquilo que Deus fala que você é, com os olhos de Deus, com a lente de Deus. Porque aí você vai começar a ver aquilo que Deus quer operar sobre a sua vida. Você vai começar a entender que não depende de você, não é segundo a força do seu braço. Porque toda vez que você tentar fazer sobre a força do seu braço, você vai cair, você vai falhar, você vai desistir, você vai dar uma desculpa. Então é você entender que é você realmente entregar a Deus, falar, pai, eu tô com essa peleja, ou pai, eu tô nessa fase aqui, mas eu quero ir para o próximo nível, eu quero crescer, eu quero avançar. É você entender isso e falar, Deus, o que eu posso fazer? É perguntar a Deus, beleza, se não é segundo a minha vontade, e agora? O que Deus vai falar conosco? Para a gente perseverar, para a gente não desistir. Algo que Deus sempre fala conosco também é de ter comunhão com Ele. Esse momento de fazer devocional, de oração, de ler a palavra. De não só ouvir e ver, mas também colocar em prática aquilo que Deus pede para você colocar. Algo que Deus fala conosco também é essa questão de não tentar fazer tudo sozinho. Muitas vezes a pessoa ela quer atingir o próximo nível, só que ela quer resolver tudo sozinho na força do braço. Ela não pede ajuda a Deus, e principalmente a Deus, e Deus fala para ela ajudar o próximo, para ela se conectar ao próximo, para fluir naturalmente, porque você tem que entender uma coisa. É impossível crescer na vida sozinho, não tem como. Para você vir ao mundo, precisou do seu pai e da sua mãe, precisou de 2 pessoas. Para você trabalhar, para você ter sua empresa, você depende se você trabalha na CLT, você depende do seu patrão. Você depende da empresa rodando, você depende das pessoas comprando o seu produto ou serviço. E se você é um empresário, já tem o seu negócio próprio, você depende dos seus clientes, dos seus colaboradores. Então tudo é interligado. A partir do momento que a pessoa ela começa a tentar fazer tudo na força do braço, ela vai dar desculpa quando ela vai querer subir o próximo nível, quando Deus pedir ela para ela fazer algo, ela vai dar uma desculpa, enganando a si mesmo. Por quê? Porque ela está tentando resolver tudo sozinha. E muitas vezes, por quê? Porque ela não está conectada a Deus e não entende
que para ela crescer, ela vai ter que obedecer. Só cresce na vida aquele que obedece. Quanto mais você ler a palavra de Deus e obedecer o que está lá dentro, você vai crescer. Eu digo isso por experiência própria. Eu lembro ali quando eu morava lá no Columbiário de Vanessa, no Estrela d'Alva, era envolvido com várias coisas erradas em minha vida, indo pro buraco. Era bebida, era drogaiada, era coisa errada, o pecado me comendo vivo. E eu virei essa chave e falei, poxa, isso faz mal pra mim. A palavra de Deus falando que essas questões de você ter vícios, né? Isso faz você ficar perdido, leva você ao pecado. Porque querendo ou não, a pessoa que bebe... Vamos usar uma analogia simples aqui agora. Ah, Júnior, eu só bebo minha cervejinha social. Beleza, você bebe a sua cerveja socialmente, legal. Tudo bem, cara. Mas aí você vai ver, para analisar aonde isso fica inserido. Você tá ali, numa roda, num barzinho, quais os assuntos que rolam lá dentro? Na maioria das vezes, são assuntos de traição, de bebedeira, são assuntos ali que levam à traição, né, à prostituição da carne. E muitas vezes isso acaba levando você para outras drogas, né? Muita gente sabe disso, que o álcool é a porta de entrada para outras drogas. Então a pessoa começa a beber, daqui a pouco ela tá fumando, daqui a pouco tá cheirando pó, tá usando maconha. Quando ela vai ver, ela tá no buraco do abismo. E eu já vi muitos amigos meus no passado perdendo por causa disso. E do mesmo jeito eu vi muitos amigos meus sendo libertos, assim como eu fui libertado. Eu fui libertado da pornografia, eu fui libertado do cigarro, fui libertado da maconha, entendeu? Fui libertado de vários vícios. Por quê? Porque isso estava atrasando a minha vida. Deus me mostrou isso através da palavra dele. E aí eu tive que o quê? Exatamente, mudar a perspectiva. Parar de olhar as coisas com o meu olhar. E começar a ver as coisas com os olhos, parar de começar a ver as coisas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos convence da verdade e do juízo. Nós temos dentro de nós aquela pessoa que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador e fala, Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Tem dentro dele o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai lembrar você daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, quantas vezes você já ouviu essa voz dentro de você e você calou essa voz? Do Espírito Santo de Deus que fala pra você que isso tá errado, que você tem que mudar as amizades, que você tem que deixar coisas pra trás. E você fica dando desculpa, às vezes Deus fala, cara, larga isso, sai desse ambiente, vai para um ambiente novo, se conecta com gente que vai te aproximar de mim, que vai fazer você crescer financeiramente, espiritualmente, a melhorar sua saúde. E você fica, não é só mais uma, é só hoje. Por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito. Então, para você vencer essa guerra, você vai ter que guerrear ao lado de Deus. Você vai ter que permitir com que a palavra de Deus, que o Espírito Santo te fortaleça. Você vai ter que fazer igual a Abraão. Vamos para o próximo versículo aqui para finalizar. Está lá em Êxodo 4, versículo 11 a 12. Tá aqui, Porém, o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, o Senhor, o seu Deus. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve fazer. Então, olha para você ver. Abraão, ele estava questionando Deus. Abraão não, gente, perdão, Moisés. Moisés estava questionando Deus a isso, cheio de dúvidas, e Deus simplesmente lembrou disso. E é algo que, até comigo mesmo, o Espírito Santo sempre fica me lembrando. Às vezes a gente passa por fase da vida, eu creio que isso não acontece só comigo, né? Que às vezes a gente começa a duvidar um pouco. Só que Deus sabe o que é melhor pra gente. E o mais legal disso tudo é que Deus, ele mostra pra gente. Quando a gente confia, a gente vai nessa caminhada de fé, Deus mostra pra gente os nossos olhos. Ele fala,
Viu? É por isso que eu falei pra você não fazer isso. Ele traz a nossa lembrança. Igual, pense comigo, imagina se o Júnior tivesse continuado na vida que ele estava antes. Na vida de bebedeira, de drogaiada, de coisas erradas. Vocês acham mesmo que eu estaria onde eu estou aqui hoje? Na casa que eu tenho, carro, a vida que eu levo, sabe? As conexões que eu tenho. Eu não estaria aqui nem ajudando as pessoas, eu estaria uma vida de ruína. E talvez até pior, né? Porque talvez até morto. Baseado na vida que eu levava no passado, não era tão difícil isso acontecer. Sincero com você. Mas Deus, ele teve o quê? Misericórdia da minha vida. E tudo mudou. Então a mesma transformação que aconteceu na minha vida pode acontecer na vida de qualquer um. Eu tenho certeza que Deus já operou grandes milagres na vida de você que está vendo esse vídeo. Então não desista. Mude a perspectiva. Tira essas coisas negativas da sua mente. Vamos passar até uma tarefa. Coloca aí, lista 5 coisas. Eu quero que você pegue o seu papel. Pega um papel, uma caneta, um caderno. Até no celular. Pega o seu iPhone, seu Android. Anota no bloco de notas aí. 5 coisas que Deus fala que você é. 5 projetos que Deus quer que você siga em frente. Às vezes você tem alguns projetos para tocar em frente. Algumas decisões para você tomar e você não tomou porque você fica dando desculpa. E Deus te fala, ó, eu tô contigo. Nós que vivemos debaixo do favor de Deus, nós entendemos que existem coisas na nossa vida que, cara, não dá para explicar. A transformação é tão grande que acontece na nossa vida que é Deus agindo, é Deus fluindo. Eu digo por experiência própria, as coisas que eu tenho hoje é tudo favor de Deus na minha vida, porque Deus, ele me fez conectar com pessoas que o antigo Júnior lá atrás nunca se conectaria. Tudo porque eu decidi o quê? Obedecer a Deus, entender que eu sou filho amado, que eu tenho o nosso amigo Espírito Santo dentro de mim, e ele dentro de você também. Ele que nos mostra sobre a verdade e juízo, o que a gente deve e não deve fazer. Nós temos a Deus nos orientando. Então faça isso. Para de dar desculpa, começa a executar. Se você tem que pedir perdão a alguém, vai lá, pede perdão para essa pessoa para destravar a sua vida. Minha vida mudou o dia que eu pedi perdão para o meu pai e também para outras pessoas. Até hoje eu continuo pedindo perdão, porque perdão é uma coisa que todos nós devemos aprender a praticar, é o perdão. Porque é perdoando pessoas que falham conosco e também a gente pedir perdão, porque nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Nós temos que ter esse coração quebrantado para estar aberta à mudança, porque a partir do momento que você se fecha no seu ego, você não cresce, você não evolui. Por quê? Porque você vai começar a dar desculpas. Desculpas que vão te travar. Então é isso, viu? Deus abençoe a sua vida. Então a minha oração para você é essa, é que você creia que o que Deus colocou no seu coração, na sua mente, para fluir, vai fluir por você e através de você. E que vem dele, não é segundo a força do seu braço. Então que você tenha um coração humilde para se quebrantar diante de Deus, mas também pedir ajuda às pessoas sábias, pessoas que Deus vão colocar na sua vida para te ajudar nesse caminho, nessa jornada. Seus irmãos na fé. Tá bom? Então é isso, Deus abençoe a sua vida. Tamo junto até depois do fim. Deixa o seu like, se inscreve aqui, comenta. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir isso. E vai ter alguns vídeos aqui passando na tela também, que talvez seja do seu interesse. Se você quiser assistir, fique à vontade, tá bom? Tchau, tchau.